Atos capítulo 11, eu quero ler a partir do versículo 1, eu vou usar a Almeida atualizada nas ministrações nessa manhã. Atos capítulo 1, eu vou ler do versículo 1 até o 18, o texto é um pouco longo, mas é importante que a gente leia tudo. O texto diz assim: chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguiram, dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: eu estava na cidade de Jope orando, e num êxtase tive uma visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol, baixado do céu pelas quatro pontas e vindo até perto de mim. E, fitando para dentro dele os olhos de quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Ao que eu respondi: de modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou em minha boca qualquer coisa comum ou imunda. Segunda vez falou a voz do céu: ao que Deus purificou, não consideres comum. Isso sucedeu por 3 vezes, e de novo tudo se recolheu para o céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que estávamos 3 homens enviados de Cesareia para se encontrarem comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles, sem hesitar. Foram comigo também esses 6 irmãos, e entramos na casa daquele homem. E ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa, e que lhe dissera: envia a Jope, manda chamar Simão por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais será salvo tu e toda a tua casa. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor, quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Bom, o verso 2 fala que esse grupo da circuncisão, quando Pedro chegou, a Bíblia diz que eles o arguiram. Uma das possibilidades de tradução dessa palavra arguiram é estar em divergência, disputar, julgar, né? Outras traduções apenas mencionam que eles falaram com Pedro, mas na verdade o tom não foi um tom qualquer de voz. Pedro acabou de viver um momento único e singular na história da igreja, quando a porta do evangelho se abre para os gentios. Você conhece todo o relato do que acontece na casa de Cornélio, em Atos, no capítulo 10. E eu fico tentando imaginar a alegria de Pedro, esperando a hora de compartilhar tudo aquilo que Deus tinha feito. Mas a verdade é que antes mesmo dele chegar a Jerusalém, a notícia do que aconteceu em Cesareia chegou primeiro. E quando Pedro chegou, tinha um grupo, aquela turma, né, do Talibã, linha dura, da circuncisão, que já estava esperando ele com pedra. Você entrou na casa de gentio, comeu com ele, a lei não permite isso. E os caras vieram para cima de Pedro. Agora, a reação de Pedro e a maneira como ele administra isso nos ensina algo. E como diz a Escritura, tudo quanto foi escrito para nosso ensino foi escrito. Não creio que Deus quis que a gente soubesse como eles administravam conflitos sem que isso, né, pudesse servir de orientação prática para mim e para você. E Pedro nos mostra algumas verdades importantes com a atitude dele nesse texto. A primeira delas que eu aprendo é que é melhor explicar seu ponto de vista do que atacar de volta. Não importa se alguém te recebeu com pedras, em vez de você simplesmente retribuir a pedrada, você pode explicar o ponto de vista. A segunda é que ser claro e objetivo ajuda. A Bíblia diz que Pedro fez uma exposição por ordem. E ele constrói toda a lógica. Você viu que o texto que nós lemos envolve 18 versículos. A maior parte deles é a explicação de Pedro. É como se Pedro dissesse: espera aí, gente, eu estive na casa de gentio, mas não é do jeito que vocês estão pensando. E ele faz questão de trazer toda a construção de tudo que Deus trabalhou, como Deus agiu, o que é que Deus fez. E essa exposição também nos mostra que comunicação envolve um pouco de esforço para se fazer ser entendido. E ele também me ensina com a sua atitude. Para mim, Pedro está dizendo para cada um de nós: quando houver conflitos, mantenha-se positivo. Isso não precisa necessariamente ser um problema. Quem está entendendo, diga amém. O tema da minha mensagem hoje é um ditado popular brasileiro:
conversando a gente se entende. Eu sei que na prática a maioria de nós conversando se desentende ainda mais. Eu me lembro de um dia que Kelly e eu discutimos tanto por causa de uma questão, e quando nós tentamos lembrar como é que tinha começado, a gente nem sabia. A gente começou a discutir por causa da discussão, e quanto mais discutia, a gente discutia mais pela discussão do que pelo assunto que deu origem. Em algum momento, quando a gente sequer conseguia lembrar como tinha começado, a gente acabou rindo, consertando o negócio, né? E descobrindo um pouquinho mais, constatando um pouquinho mais, que nós precisamos não apenas escolher andar no Espírito em vez de na carne, mas entender os princípios bíblicos que vão ajudar a nossa relação familiar. Então, não limitando isso ao casal, eu gosto sempre de dizer que o que o povo apelidou de DR, discutir a relação, né? Não só a relação, como também circunstâncias, nos ajuda a relacionar melhor, seja o relacionamento de pais e filhos, seja entre cônjuges, e para isso eu acredito que algumas verdades bíblicas precisam ser entendidas. Eu quero falar a respeito de 3 coisas. A primeira delas é a importância de explicar um ponto de vista, a perspectiva, né? Cada um precisa se fazer entendido nisso. A segunda é que nós não podemos ignorar, quando falamos de comunicação, de que não existe apenas o lado racional. O aspecto emocional tem que ser levado em conta. E a terceira e última coisa que eu quero compartilhar, que temos entendido e tem nos ajudado lá em casa, diz respeito ao cuidado com a forma de falar. Então vamos começar pela questão de se explicar os pontos de vista. Em Números 32, se você quiser me acompanhar, a Bíblia fala que o povo das tribos de Ruben, de Gade e da meia tribo de Manassés fizeram uma proposta a Moisés. Eles simplesmente olham aquelas terras que foram conquistadas antes do Jordão, né? Antes de Canaã, e eles sugerem que seria um lugar excelente para que eles se dedicavam muito ao cuidado do gado se estabelecessem, né? Eles dizem no versículo 4 de Números 32, a terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é terra de gado, e os teus servos têm gado, como se os outros não tivessem, né? Disseram mais, se achamos mercê aos teus olhos, desce essa terra em possessão aos seus servos. Quando eles fazem essa proposta, Moisés vai para cima. Porém Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben, verso 6 de Números 32, irão vossos irmãos à guerra e ficareis vós aqui? Porque pôs esses animais o coração dos filhos de Israel para que não passem a terra que o Senhor lhes deu? Assim fizeram vossos pais quando os enviei de Cades Barneia a ver essa terra. Chegando eles até o vale de Escol e vendo a terra, desencorajaram o coração dos filhos de Israel para que não viessem à terra que o Senhor lhes tinha dado. E ele só vai dando sermão. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia e jurou dizendo que não iam entrar na terra prometida. Verso 12 diz, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué. No 13 diz, pelo que se acendeu a ira do Senhor contra Israel, fê-los andar errantes pelo deserto 40 anos, até que se consumiu toda a geração que procedera mal perante o Senhor. E aí ele arremata, eis que vós, raça de homens pecadores, vos levantaste em lugar dos vossos pais, para aumentardes ainda o furor da ira do Senhor contra Israel. Se não quiserdes segui-lo, também ele deixará todo o povo novamente no deserto, e sereis a sua ruína. Gente, Moisés liga a metralhadora e vai para cima dos caras. O versículo 16, a Bíblia diz assim, então se chegaram a ele e disseram, edificaremos currais aqui para o nosso gado, cidades para as nossas crianças. Porém nós nos armaremos, apressando-nos diante dos filhos de Israel, até que os levemos ao seu lugar. Ficarão nossas crianças nas cidades fortes por causa dos moradores da terra. Não voltaremos para nossa casa, até que os filhos de Israel estejam de posse, cada um da sua herança. Porque não herdaremos com eles do outro lado do Jordão, nem mais adiante, porque já temos a nossa herança desse lado do Jordão ao oriente. Então Moisés lhes disse, se isso fizerdes assim, se vos armardes para a guerra perante o Senhor, e cada um de vós armado passar o Jordão perante o Senhor, até que haja lançado fora os seus inimigos diante dele, e a terra estiver subjugada perante o Senhor, então voltareis e sereis desobrigados perante o Senhor e perante Israel, e a terra vos será por possessão perante o Senhor. Porém, se não fizerdes assim, eis que pecaste contra o Senhor, e sabeis que o vosso pecado há de vos achar. Mesmo quando ele explica, calma aí Moisés, deixa a gente explicar. Nós não estamos querendo usufruir herança que os nossos irmãos nos ajudaram e não ajudá-los. Nós só queremos estabelecer nossas cidades, deixar mulheres e crianças protegidas, e nós vamos continuar ajudando vocês. Moisés disse, se for assim,
tem negócio. Mas, presta atenção, né? A forma como Moisés lida com eles, a forma como Moisés reage, né? Não teria ajudado e contribuído em nada se eles não tivessem parado para explicar o ponto de vista. É a mesma situação que nós temos com Pedro. A notícia que chega para aqueles judeus é simplesmente: Pedro fez o que a lei não permite fazer. Pedro tem que dizer: gente, posso explicar? Posso dizer o que é que está acontecendo? E nós precisamos entender a importância desse elemento numa conversa. Aliás, Provérbios 18:13 diz que responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. E muitas vezes a gente simplesmente atropela o que alguém está falando, porque a gente acredita que já entendeu tudo, sem sequer dar o tempo, a oportunidade ou o direito à pessoa explicar. Ou mesmo sequer perguntar o que é que nós podemos estar entendendo com aquilo. O curioso é que essa não foi a única vez que eles tiveram que gerenciar um problema de comunicação com esse grupo. A tribo de Rúben, de Gad e a meia tribo de Manassés. Lá na frente, quando todo mundo já havia entrado na terra prometida, eles ajudaram os seus irmãos a conquistar a sua herança. Aí depois eles voltam para viver no lugar onde haviam estabelecido as cidades. A Bíblia diz em Josué, no capítulo 22, no versículo 10, vindo eles para os limites pegados ao Jordão, na terra de Canaã, ali os filhos de Rúben, os filhos de Gad e a meia tribo de Manassés edificaram um altar junto ao Jordão. Um altar grande e vistoso. Quando isso aconteceu, qual foi a reação do restante das 9 tribos e meia que estava do outro lado do Jordão? O verso 11 diz assim: os filhos de Israel ouviram dizer: eis que os filhos de Rúben, os filhos de Gad, a meia tribo de Manassés edificaram um altar defronte da terra de Canaã, nos limites pegados ao Jordão, do lado dos filhos de Israel. Ouvindo isso, os filhos de Israel, ajuntou-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló, para saírem à peleja contra eles.